E agora Bolsonaro? Pois é, o ex-presidente da República deu as caras no Supremo Tribunal Federal. Ninguém esperava que o Bolsonaro ia ali acompanhar o julgamento na primeira turma. Olha, um julgamento muito importante que nós vamos detalhar aqui no nosso segunda chamada. Quero pedir para você deixar o like, compartilhar o conteúdo do My News com mais e mais pessoas para a gente fazer esse debate em alto nível. A gente vai discutir tudo isso assim que o César, sem mais delongas, rodar a vinheta para a gente começar. Muito bem, então vamos apresentar os nossos convidados deste segunda chamada de hoje. Gente, nem eu estou preparado para isso. Quantas vezes eu disse direto do Recife, Maurício Randes, mas agora direto de Brasília, capital federal, Maurício Randes, muito nos alegra em ter aceitado o nosso convite de estar aqui pelo My News, cobrindo as movimentações desse dia tão importante. Maurício Randes, que você está cansado de saber, é professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco, advogado, jurista e ex-deputado federal. Também está com a gente a Damares Medina, ela é advogada constitucionalista, professora de Direito e muito nos alegra aqui com a presença nesse segunda chamada especial. E para ficar especial mesmo, temos Wanda Célia, jornalista que sempre participa aqui conosco no My News e hoje também está aqui para debater este julgamento tão importante. Bom, a gente já estava acompanhando as movimentações, mas de fato não esperava que o Bolsonaro estaria ali. Queria saber até a sua opinião. O que você achou do Bolsonaro ir pessoalmente acompanhar este julgamento, né, que pode torná-lo réu no Supremo Tribunal Federal? Agora, antes disso, Randy, eu quero saber se você se arrepende, que isso é o que viralizou com o seu debate, você se arrepende deste primeiro dia de julgamento ter vindo do Recife aqui ou foi um dia bom e produtivo de trabalho, Randy? Afonso, esse negócio de arrependimento, quem se arrepende mesmo é Janaína. Né? Ou não, ela disse que não. Ela disse que não. Eu gosto mais de me arrepender do que eu não fiz, né? É verdade. Mas hoje, ter passado o dia acompanhando esse julgamento, em sua companhia, sua boa companhia, e agora nesse debate com Wanda e Damares, é um dia muito especial, porque nós estamos presenciando algo histórico na República Brasileira. Essa coisa de tentar golpe sempre foi um fogo de monturo, sempre esteve presente em parte das Forças Armadas em toda a história republicana. Mas nunca quem tentou golpe, ou quem deu golpe, ou quem governou num golpe, foi punido no Brasil. Na Argentina foi, no Uruguai foi, no Chile foi, mas não no Brasil. Essa é a primeira vez que nós temos a oportunidade de levar a julgamento e, se tiver prova, condenar militar de alta patente, do alto comando das Forças Armadas, com 4 estrelas, da ativa, reformados, não militares, pagarem por tentarem subverter a ordem democrática, por atentarem contra a democracia. Isso é histórico e o My News, segunda chamada, está presente aqui nesse momento histórico da vida republicana brasileira. Sem dúvida. E tem tantas nuances interessantes para a gente trazer no nosso programa hoje, que eu vou começar e passar direto para a Damares, para te ouvir um pouco, Damares, porque havia muita expectativa. Claro que pela fala do Procurador-Geral da República, que ele foi pessoalmente defender a tese do Ministério Público na turma, que não é tão comum, normalmente isso é uma função que fica para os subprocuradores. O Paulo Gonet quis estar lá, né, marcar presença nessa denúncia, mas também o desempenho dos advogados, que, claro, o advogado tem o direito de defender os seus clientes, mesmo que seja difícil, como é o caso ali. O que você achou, de forma geral, da defesa dos que estão neste núcleo chamado crucial dessa organização criminosa apontada pela Procuradoria-Geral da República dessa tentativa de golpe? Foi um bom desempenho dos advogados nessas defesas? Acho que sim, e é muito do perfil do professor Paulo Gonet, ele jamais se omitiria no momento dessa quadra histórica democrática brasileira, de estar presente, ainda que na primeira turma, oferecendo a denúncia. E o Maurício chamava atenção para um fato peculiar antes do início do programa, de que nenhum dos réus, nenhum dos advogados negou efetivamente o envolvimento. Né? Cada um dos advogados de defesa tentava diminuir a participação, reduzir a influência, mas os fatos alegados na denúncia em nenhum momento foram refutados ou negados, o que já se configura como um indício muito forte de
prenúncio de aceitação dessa denúncia, que é uma fase preliminar à abertura da ação penal no Supremo Tribunal Federal, porque se os próprios advogados de defesa não negam, não refutam os fatos, mas sim tentam minimizar a sua importância, a sua participação, já é um indício muito forte de que o que está lá registrado efetivamente aconteceu e, em maior ou menor medida, tem que ser efetivamente apurado em um processo penal. Pois é, que é interessante isso, porque a gente está no início agora de um processo. É claro que por ser um caso, não é, Wanda, de grande repercussão, a gente acompanha passo a passo, mas agora, depois de finalizar esse julgamento, é que vai de fato se iniciar o processo penal, e aí vai ter mais um momento de defesa, um julgamento mais à frente, enfim. A gente vai acompanhar essa história do tempo presente. Wanda, o que eu queria te perguntar um pouco é sobre o peso histórico desse dia que a gente está vivendo, desse julgamento. É muito importante, né, Wanda? Um presidente da República entrar, né, nesse julgamento com generais 4 estrelas, como é o caso do Augusto Heleno. Quer dizer, o Brasil está sabendo, via judiciário, dar respostas importantes também, né, Wanda? Sim, evidentemente. E quero falar com o Maurício, que quando prenderam o Braga Neto, eu tive essa sensação que você destacou aí, sabe? Eu nunca tinha visto um general sendo preso durante anos e anos de trabalho como jornalista aqui em Brasília. Eles eram quase que imunes e impunes e não escaparam com anistia, como os terroristas também escaparam, e a situação foi sempre sendo levada adiante, sendo nunca efetivamente uma investigação terminando com a condenação. Agora nós tivemos em curso uma investigação e o julgamento está deixando meio evidente que vai punir, todos serão punidos, terão penas distintas e tudo. Eu acho que hoje, no decorrer do julgamento, os advogados fizeram uma espécie de lei de Muricy. Cada um cuidou do próprio cliente e tentou isolá-lo do problema. Mas ninguém negou o problema. Foi um fato ninguém negou que houve uma tentativa efetiva de golpe. Pois é. Você sabe que eu estava com o Maurício Randes e a gente via o Bolsonaro sentado, né, Randes, na primeira fileira ali, com uma imagem impassível, assim como pedra, mas muito interessante imaginar que o Bolsonaro estava ouvindo tudo aquilo, né? Quer dizer, ele estava ouvindo, querendo ou não, poucas e boas em relação ao que se passou, e ele sabe muito bem que ele esteve ali. Acredito que foi uma manobra de marketing. Isso que eu ia começar essa nossa rodada, e vou então começar por você. O que você achou da presença do Bolsonaro nesse julgamento, Wanda? Achei que é uma manobra de marketing, ele ficar ali presente, é aquela tentativa de parecer mais corajoso do que todo mundo para o seu público específico, né? Parecer que é um homem com coragem, um homem que enfrenta os problemas. Quer dizer, é uma tentativa de campanha política. Ele faz campanha política o tempo inteiro, é o palanque o tempo inteiro, em tempo integral. Mas o julgamento é mais uma escada onde se busca oportunidade de ser mais amado pela população. É difícil, porque ele, se condenado, que, na minha opinião, caminhamos para isso, né? É difícil você manter o mesmo status de inocente sendo réu condenado. Não é. Embora a dissonância cognitiva é tão grande que uma parcela da população ele sempre vai ser inocente, independente de qualquer prova e condenação que venha ter no judiciário. Randes, Moraes e Bolsonaro cara a cara. Nós vimos essa cena, inclusive, hoje no Supremo. O que você achou do Bolsonaro lá? E a gente ficava olhando, era eu e Afonso, Damares e Wanda, a gente ficava olhando muito, porque a gente estava muito pertinho de Bolsonaro, né? E a mesa dos trabalhos da primeira turma, ela fica um pouco mais distante. Mas dava para perceber, né? Era que o Alexandre de Moraes, de vez em quando, olhava, encarava o Bolsonaro. E dá para perceber também assim, que Bolsonaro, como Wanda disse, né, numa jogada de mostrar que tem coragem, né, para mobilizar, né, para motivar a sua base, depois do filho ter fugido. Né? Você vê que hoje está nos jornais ele dizendo que ele vai ser mais útil lá nos Estados Unidos do que aqui. Então ele já está tentando justificar a fuga do filho. E muita gente também está dizendo, Bolsonaro vai fugir, vai se asilar numa embaixada, quando ele vir que as provas são muito fortes, quando o processo, a instrução da ação penal for mais avante.
Isso aí é uma incógnita. Mas, por outro lado, ele quis também frear essa especulação, dizendo, olha, ele não teme nada, ele foi lá no Supremo. Eram 8 réus do núcleo crucial, como você falou, Afonso, e ele era o único réu. E a gente ficava olhando muito... Denunciado que deve se tornar réu. Né? Vai se tornar réu, né? Quando tiver a decisão sobre esta fase processual. Ele, nesse momento, ainda é acusado. Né? Hoje à noite, ele ainda é acusado. Então, o que é que acontece? Ele passou a mensagem, dizendo que não tem medo. Né? Ele é o único acusado que foi para lá. Por quê? Porque já estava dizendo, os bolsonaros são frouxos. E esse meio dele é muito essa coisa assim, de enaltecendo às vezes até uma masculinidade fúria, tóxica. Né? Muita fúria. Muita violência, arma, força. Então essa coisa, e não a força moral, e não a força do argumento, e não a força dos valores, não a força dos princípios, não a força dos propósitos. Então ele tentou, talvez, driblar um pouco algo que estava depois do fracasso da mobilização do Rio de Janeiro. Verdade. Que eles esperavam botar 1 milhão de pessoas e aquela coisa flopou. Né? Foi um fracasso, foram 20 mil pessoas, né, pelo cálculo da USP, com aquela nova metodologia que é muito rigorosa. Então eu acho que, por outro lado, o Supremo também mostrou que está cumprindo os rituais, garantindo amplamente o direito de defesa. Isso vai ficar mais evidente ainda com o correr da instrução, né? Se essa fase de admissibilidade da ação penal for ultrapassada, como é o provável, né? Isso que Damares falou, Wanda tocou também, todos eles não negaram que houve uma trama golpista. Eles ficavam dizendo, a ponto de um dos advogados que melhor falou, na minha opinião, foi o advogado do Anderson. E ele começou dizendo que era enaltecer o tribunal, porque havia, diante de tentativas de quebra da institucionalidade, o Supremo cumpriu o seu papel. Ele começou chalerando o Supremo Tribunal Federal. Mas ao chalerar, ele estava chancelando a existência do fato que vocês falaram, o fato de que houve uma cadeia de atos executórios que foram externalizados, que não ficaram no plano apenas da intenção, como alguns desavisados podem pensar. O Supremo está mostrando, a Procuradoria com a denúncia penal e a Polícia Federal com as 970 páginas do inquérito mostraram que houve atos executórios. Por quê? Porque a tentativa de deposição do governo legitimamente eleito e a tentativa de impedir o funcionamento do Estado Democrático de Direito, eles são atos complexos. Não é um ato só, não é um ato instantâneo, é uma cadeia de atos. Uma outra coisa que é preciso esclarecer, que foi bem distorcida pelo advogado de Jair Bolsonaro, é que ele fica dizendo que como se a denúncia fosse só para o ato do 8 de janeiro. Então, Bolsonaro não poderia ser responsável porque no 8 de janeiro nem no Brasil ele estava. Né? Não, na verdade foram tramas golpistas que poderiam ter consumado ou não um golpe de Estado antes mesmo da ocupação dos 3 poderes em 8 de janeiro. Quer ver um exemplo? Na reunião em que o Augusto Heleno, cujo advogado disse que ele estava lá, não sabia de nada, não falou nada, ele falou sim, porque nós temos memória. E se der busca aqui até no My News, vai ter a cena em que ele, na reunião de ministro, isso aí foi em julho de 2022, ele, Augusto Heleno, general, chefe do SNI, que agora é GSI, ele diz o seguinte, se tem que dar uma virada de mesa, essa virada de mesa tem que ser antes da eleição. Então não é que eles estavam pensando só depois, 7 dias depois de Lula tomar posse. Não, eles estavam querendo já dar o golpe, a intervenção militar, como eles diziam, com base no artigo 142 da Constituição, no tempo que eles conseguissem. Quando é que eles dariam? Quando eles conseguissem convencer o alto comando das Forças Armadas, que tinha membros que queriam o golpe, tinham membros que se omitiam, ficavam calados, e tinham membros, como o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, que disseram que não concordavam. Sim. Mas se tivesse havido uma concordância do alto comando das Forças Armadas, essa gente tinha perpetrado o golpe em junho, julho, quem sabe até em 2021. Pois é. Então eles queriam dar o golpe, esse é fato. É muito interessante porque esse caso, esse inquérito da trama golpista,
ele continuaria existindo se não tivesse o 8 de janeiro, né, Wanda? O 8 de janeiro foi algo a mais, muito triste, uma data, uma mancha mesmo na nossa história. Mas as tentativas e conjecturações para o golpe aconteceu muito antes. E isso foi colocado pela Procuradoria-Geral da República, né? Fogo de monturo, como disse. Exatamente. Então, assim, não é o 8 de janeiro apenas que o Bolsonaro pode falar, eu estava lá nos Estados Unidos. É uma sucessão de acontecimentos que culminaram, infelizmente, sim, no 8 de janeiro. Doutora Damares, eu queria te ouvir sobre tudo que a gente está trazendo, mas ainda te dar a oportunidade de falar sobre essa presença do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sessão. Não é comum um denunciado ir lá ver pessoalmente, é mais comum que o advogado vá até para fazer a sustentação oral. O que você acha que representa esta ida do Bolsonaro nesse julgamento? Eu vejo uma dicotomia e um certo paradoxo, né? Porque confronta um pouco a postura dele no 8 de janeiro, que praticamente fugiu do Brasil, e ao mesmo tempo em que o filho dele se diz perseguido politicamente, baseado nos Estados Unidos, ele apresenta, né, o que numa leitura assim, despartidarizada não deixa de ser uma deferência também ao tribunal, à corte, a presença dele na primeira turma, mas ao mesmo tempo tem esse simbolismo, né, de desafio e de uma trama engendrada, né? Eu acho que isso ficou muito claro eu tenho certeza que isso ficou muito claro com a eleição do Trump nos Estados Unidos e a rápida ascensão do Elon Musk, o que nos mostra, assim, como observadores internacionais, que havia uma agenda oculta no poder que se desvencilhou muito rapidamente após as eleições. Então, o que eu acredito que nós assistimos agora, em 2025, nesse ano pré-eleitoral, com o julgamento do Bolsonaro, é o desenrolar de toda essa agenda oculta, que não é republicana, né, que não tem transparência, não tem publicidade, de um filho que se diz perseguido e que tem negócios nos Estados Unidos, próximo do presidente dos Estados Unidos, um multibilionário que é autoridade do departamento lá do Dodge nos Estados Unidos, que escolhe como inimigo número um ministro do Supremo Tribunal Federal, não ocasionalmente, um ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o que denota assim, que as crises das democracias constitucionais, elas são também as crises dos tribunais constitucionais, que acabam se tornando alvo de ataques como forma de minar os regimes democráticos, não com tanques, não com armas, com guerras, mas com a erosão das próprias instituições e dos regimes democráticos. Então, eu acho que o Supremo passa uma mensagem muito forte, principalmente por um dado que eu acho importante trazer para quem nos assiste, que é o plenário virtual. Até pouco tempo atrás, os recursos que eram apresentados ao Supremo Tribunal Federal, eles eram deferidos ou indeferidos monocraticamente. Hoje em dia, o Supremo tem uma ferramenta célere de julgamento, eles têm sessões extraordinárias que, em 24 horas, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal validam ou invalidam uma decisão do relator. E isso é um ganho democrático muito grande, porque se tenta personalizar, né, entendimento do Alexandre de Moraes e tudo, nós temos todo um tribunal que majoritariamente votou pela licitude do julgamento, pelo não impedimento do Alexandre de Moraes, do Cristiano Zanin, do ministro Flávio Dino, com um único voto dissonante que foi do ministro André Mendonça. Então, é importante a gente resgatar essa dimensão procedimentalista, essa dimensão do devido processo legal, e, nesse sentido, eu acho que a presença do Jair Bolsonaro, por mais teatral que seja, mostra, de certa forma, né, uma postura deferente, mas ao mesmo tempo paradoxal, né, porque nós sabemos que há toda uma trama, toda uma agenda internacional interconectada de ataque, né, às democracias constitucionais, e o Brasil tem essa ancoragem no BRICS e na América Latina como um todo, nessa nova polaridade internacional, então nós acabamos sendo muito visados, um alvo muito interessante para essa extrema-direita conservadoríssima que está se formando aí no cenário internacional. Pois é. Sobre essa questão do impedimento até dos ministros, já foi uma preliminar vencida, né, doutora Damares e Wanda? Eu queria te ouvir sobre isso. Fazia algum sentido, nesse teatro que a gente está falando, alegar a suspeição de Cristiano Zanin, de Flávio Dino e de Alexandre de Moraes? O Moraes, na verdade, tem sido alvo preferencial, está personificando o Supremo muitas vezes neste ministro, né, Wanda? Daí, inclusive, que um julgamento na turma ou no plenário, como alguns queriam, dilui essa responsabilidade não só na figura do Moraes, né? Sim, evidentemente. Eu concordo com a doutora,
porque eu não tenho realmente conhecimento específico para fazer avaliação. Mas acredito que não caberia medida de afastar nenhum ministro. É preciso que o tribunal se proceda, né, dê as suas decisões com a independência, é uma instituição fundamental na democracia brasileira. E nesse caso de tentativa de golpe, é o Supremo que tem feito frente a isso, né? Sim. E tem um dado nessa coisa que eu senti também nesse primeiro dia de sessão na primeira turma. Não estou dizendo que foi consertado entre as defesas, mas um ponto em comum nós já registramos. É que cada um quis, como Wanda disse, né, a tática Muricy. Primeiro, cuidar de si. Todos, portanto, aceitaram que houve uma trama golpista. Talvez quem discrepou um pouco mais foi o advogado de Bolsonaro, o Celso Villar. Mas a outra coisa é que há em comum entre essas intervenções dos advogados é a ideia de construir uma narrativa de vitimização, de que o Supremo está com a mão pesada, de que o Supremo não teria competência, de que o Supremo indeferiu os requerimentos de impedimento e suspeição, que estão lá disciplinados pelo Código de Processo Penal, os artigos 272 e 274. E aí todos eles tentam construir isso, que o Supremo não seria competente, se fosse competente o Supremo, mas não seria competente a primeira turma, teria que ser o plenário. Eles constroem essa tese. E na questão do impedimento que se levantou e da suspeição, tem o seguinte, tem uma jurisprudência, essa é pacífica, a jurisprudência criminal do Brasil, não só do Supremo, mas do Supremo e de todos os tribunais, é que se tiver um julgamento em que há um questionamento sobre a suspeição de um dos participantes do julgamento como julgador, mas é apenas um e outros votos não mudariam o resultado útil do processo não foi alterado. Então, admitindo a hipótese que o telespectador do Segunda Chamada do My News ache que, por exemplo, no caso do general Walter Eduardo Braga. Walter Souza Braga Neto. Walter Souza Braga Neto. No caso do general Braga Neto, ele diz, o advogado dele diz, Alexandre de Moraes é relator, é suspeito, porque um dos elementos da prova colhida pela Polícia Federal é a Operação Punhal Verde, que teria a intenção de eliminar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Então ele seria, é o inciso 1 do artigo 274 do Código de Processo Penal, ele seria inimigo capital. Já foi explicado. Na verdade, o sujeito passivo do crime de atentado à democracia é a sociedade. Os ataques ao Supremo, o sujeito passivo não é um membro individualmente, é a instituição Supremo Tribunal Federal. Por isso eles não são nem suspeitos nem impedidos. Mas digamos que o telespectador do Segunda Chamada dissesse, não, mas esse aí, na verdade, o Walter Braga comandou atos que planejavam a morte do ministro. Então, seria questionável se o ministro deveria participar. Se ele não participasse, alteraria o resultado? Provavelmente não. Nós vamos ver o resultado final. Mas se não alterou o resultado, a argumentação é pura narrativa de vitimização. Porque no limite, se deixar, a defesa vai violar o princípio do juiz natural. Exato. Porque ela vai arranjar sempre um argumento de que o ministro A ou a ministra B tem suspeição, ou tem impedimento, ou está errando na mão, e aí o Estado brasileiro não teria uma Corte Suprema para julgar e, efetivamente, se tiver provas, condenar quem tiver atentado contra a democracia, quem tiver perpetrado os crimes dos artigos 359L, 359M do Código Penal. Olha, o Randes diz que a gente tem memória, mas ele tem uma memória ainda mais privilegiada, lembrando todas as linhas, tudo no tintim por tintim. Esse caso você dizia, né, Randes, de um caso extremo, por exemplo, então você vai falar que vai ameaçar de morte os 11 ministros do Supremo e ninguém do Supremo pode julgar. Então, agora você disse tudo, Afonso, imagina. Foi pegando no caso extremo, né? Damares, Wanda e eu
estamos processados, aí a gente não gosta da composição do Supremo, aí publica um post no Instagram de cada um de nós dizendo vamos matar todos. Tal ministro, aí não tem ministro para julgar. Exatamente. Então o Brasil não teria uma Suprema Corte para defender o Estado Democrático de Direito. Bom, eu antes de passar a palavra para a doutora Damares, que eu vi que ela quer falar, eu quero pedir para você se tornar membro do MyNews se você ainda não é membro. E você sabe, sendo membro, você entra para o time do jornalismo independente e daqui a pouco nós vamos fazer uma parte especial apenas e exclusiva para membros. Então você vai ter acesso a essa parte de membros se você entrar para o nosso time. E aí você pode, por exemplo, trocar por vários produtos que está na nossa loja virtual do MyNews, inclusive a caneca do MyNews que está aqui no nosso cenário. A gente está tomando água nessa bela caneca do MyNews e a nossa equipe de produção já avisou que a caneca está disputada. Então você, membro, pode trocar ela por um preço com 60% de desconto. Então, ser membro do MyNews é importante porque você não só apoia, mas como faz parte do time do jornalismo independente. Doutora Damares, queria te ouvir sobre esses pontos que a gente está falando, que eu vi que a senhora quer falar. É um dado super interessante porque no Brasil nós personificamos tanto a atuação da Suprema Corte que às vezes nos afastamos um pouco das funções complexas que o Supremo Tribunal Federal exerce. Ele dá conta de praticamente 3 competências fundamentais, que é o controle de constitucionalidade, que é aquele do processo objetivo, o Maurício até pincelou um pouco, não existem partes contrapostas, o interesse em jogo é a preservação da Constituição e todo o interesse da sociedade em que a ordem democrática seja preservada. Ele tem uma competência originária, na qual ele julga juízes, magistrados, e por fim tem essa competência penal, que é até discutida na literatura, na academia, se o Supremo deveria, de fato, manter essa competência penal, que acaba transformando ele numa quarta instância nos recursos de habeas corpus em geral, e a Constituição quis, assim, até como uma garantia dos parlamentares, de alguns políticos com foro privilegiado, que ele julgasse esses crimes comuns cometidos por algumas autoridades. E o que nós assistimos agora é uma doutrina tradicional do controle concentrado dessa primeira competência do Supremo, de que se está preservando a ordem democrática, a ordem constitucional, que o interesse é de toda a sociedade e não das partes contrapostas, aplicada ao processo penal, que, de fato, é uma circunstância atípica, delicada, mas provocada pelo incidente do 8 de janeiro. Se nós pensarmos que, como eu falava antes, que as crises das democracias são também as crises dos tribunais constitucionais, nós tivemos na Argentina a indicação pelo presidente Milei de novos ministros para a Suprema Corte, tivemos no México também uma mudança constitucional que foi considerado um golpe constitucional, porque agora os ministros da Suprema Corte podem ser eleitos também. O Brasil foi o país em que a Suprema Corte foi mais atacada, talvez por conta dessa proximidade, nessa visão arquitetônica de Niemeyer, a Praça dos Três Poderes, mas o fato é que nas democracias constitucionais modernas, nem nos tempos da ditadura, o Supremo Tribunal foi invadido, depredado, destruído. Então, são fatos que não podem ser banalizados. Mas essa circunstância específica gera esse cenário até de um voto vencido do ministro André Mendonça, que fez uma analogia do artigo 144 do Código Civil, aplicado subsidiariamente ao Código Penal, numa interpretação até questionável, porque ele entendeu que as alíneas dos 273 que o Maurício falou não são taxativas, elas podem ser meramente exemplificativas. E no Código Civil, um dos motivos de impedimento e de suspeição é o fato de o juiz mover a ação contra a parte, que foi o que aconteceu especificamente com o ministro Flávio Dino e o presidente Jair Bolsonaro, que foi o único ponto de divergência, Sim. Mas mesmo assim num tribunal de 11 ministros, um colegiado vasto, e aí nós temos aí 10 ministros votando pelo não impedimento e um único voto isolado. Até o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o que mostra também que nós não precisamos politizar ou polarizar a função de uma Suprema Corte Constitucional. Esse é um dos fundamentos principais da democracia, que serve como freios e contrapesos aí para o Legislativo e para o Executivo. Wanda, o ministro Alexandre de Moraes, nesse julgamento hoje, disse assim, a gente não está aqui, o Supremo, condenando velhinhas com a Bíblia na mão, que é muito o argumento que se usa para essas pessoas que invadiram, de fato, as dependências dos três poderes. E até se falou no julgamento
anterior de que não foi um domingo no parque. O que eu queria é que você mostrasse, inclusive pela tua experiência na cobertura jornalística, de que não foi o 8 de janeiro, por exemplo, e essa construção de um golpe é algo banal para o país, foi algo muito sério, né, Wanda? E essas condenações que estão acontecendo, não é porque alguém escreveu com um batom perdeu o mané, não é pela pichação de uma estátua com um batom, é porque ela estava ali atentando contra a democracia, querendo e simbolicamente invadindo e tomando conta, né, tomando o Supremo Tribunal Federal, impedindo o exercício de um poder da República. Tanto o ministro Alexandre como o ministro Flávio Dino, eles sabem do que estão falando quando condenam a 14 anos. Isso aí, para mim, é um ponto pacífico. Se eles fizeram uma condenação a 14 anos, é porque ela está amparada na lei. Eu li as matérias sobre a condenação. Não é só batom, é batom, é tentativa de golpe, é participação, é conluio com pessoas que tramavam o golpe. Então, eu acho que questionar um voto sem ler, aceitando que é por causa de batom, é banalizar. E a doutora Damares falou, não cumpre, não cabe banalizar as instituições. Instituições são instituições. E eu acho assim, absurdo você destruir instituições. A nossa democracia custou muito caro para a nossa população. Eu estava lá. Foram anos e anos lutando por eleições diretas. Foram anos e anos lutando para que o país voltasse à normalidade, governado por ditadores e governos ridículos que não melhoravam a situação das pessoas. A avalanche de votos que o MDB recebeu quando houve a abertura prova isso na nossa história. Não havia uma necessidade enorme de abrir, de mudar e de construir uma democracia com instituições sólidas. Eu espero, sinceramente, que não avance a tentativa de desmoralização de instituição nenhuma. Eu não gosto quando eu vejo alguém demonizando a política. Eu acho errado, porque nós temos de ter respeito às instituições e concordância com os argumentos, ou até divergência, mas dentro de algum conhecimento. Sabe, esse negócio de condenou a 14 anos e era uma inocente condenada a 14 anos, não. Vamos ver os votos, vamos esperar o resultado final, vamos ver o que de fato vai ser consensual ou maioria para poder cumprir a sentença. Não gosto de ver desmoralização de instituição. Afonso, acho que isso não beneficia ninguém da população e mais, isso não é prioridade da população. As prioridades políticas da população são outras, e não demonizar instituições. Até o Davi Alcolumbre falou, não é prioridade a anistia, é verdade, essa questão não é prioridade do dia a dia das pessoas, diga antes. Eu queria complementar isso de Wanda, concordando com ela, dizer assim, pega esse caso concreto desta senhora Débora, que foi condenada a 14 anos de pena. Ainda se não foi condenado, se pediu vista, não é isso? Sim. Estava sendo condenada, né? Estava sendo condenada. Tudo caminha nesse sentido. Porque já tinha 5 votos, né? Isso. O Toffoli tinha votado já, então já tinha 5 votos. Quase a maioria, né? Não, isso aí foi a Zambelli. Isso foi Zambelli. Zambelli estava com 5 votos, aí bem lembrado. Aí Dias Toffoli pediu vistas. Sim, né? Esse é o processo da moça. A Débora... Foi Fux que pediu vista. Luiz Fux que pediu vista. Obrigado pela correção. Isso só mostra como o Supremo está demandado. São tantos os casos que a gente mesmo se confunde às vezes, mas vocês lembraram corretamente. Então, no caso da Débora, que Luiz Fux pediu vistas, quando já tinha alguns votos, né, acho que 2, pela condenação a 14 anos. Aí, o que é que a narrativa que eles estão construindo, e isso permeou a fala de todos os advogados hoje lá na primeira turma, está dizendo, olha, o Supremo está errando na mão, não erre nesse aqui não, porque já errou, já começou a errar em outros julgamentos, daqueles que já foram condenados. A todos foram oferecidos, aqueles executores dos atos do 8 de janeiro, foram oferecidas os acordos de não prossecução penal. Quase nenhum, acredito até por uma orientação do movimento deles, quase nenhum aceitou. Os que aceitaram estão lá com prestação de serviço alternativo, cesta básica. Os poucos que já tiveram condenação, são poucos que estão cumprindo pena. Na verdade, quando ele cumpre a pena, e a Débora está cumprindo pena, eles estão cumprindo uma pena
que está variando entre 14 e 17, aqueles que já teve a condenação, porque o Supremo já julgou, eu tinha esse número na cabeça, agora eu já esqueci, mas o Supremo já julgou vários dos executores do 8 de janeiro, entre os quais a Débora está sendo julgada. Os que ele já julgou está sendo penas entre 14 e 17 anos. Aí o pessoal diz, isso é demais, é porque são pessoas inocentes. Aí você olha, em primeiro lugar, todo mundo que foi ali estava debaixo de um slogan, debaixo de uma consigna, tinha até cartazes. Intervenção militar já. Olha, a pessoa que tiver mais obstáculos cognitivos sabe que intervenção militar já é sinônimo de golpe militar. Isso foi dito na sessão hoje. Exatamente isso. Intervenção militar é sinônimo de golpe militar. Ponto 1. Ponto 2. Esta senhora, Débora, já cumpriu, ela está lá desde 2023. Então, digamos que algum mês de 2025 ela vai completar 2 anos. Cumpre em regime fechado 1/6 da pena. 1/6 da pena de 14 anos significam 2 anos e 14 meses. Então, quando concluir o julgamento depois da vista do ministro Fux, provavelmente ela terá já cumprido o 1/6 da pena e vai cumprir o resto da pena fora do regime fechado, ou ela vai faltar 1 mês, 2 meses para cumprir. Então, esse mito não quer dizer que ela vai ficar 14 anos presa. Pronto, isso que é a narrativa. Você disse tudo. A narrativa é a coitadinha que estava lá com a Bíblia, que era uma patriota, estava pedindo uma intervenção militar. Intervenção militar é golpe. Golpe significa prisão, cassação de mandato, fechamento de poder, exílio e até tortura, como a gente viu agora no filme Ainda Estou Aqui. Então, nenhuma pessoa que estava participando daqueles atos nos quartéis, daqueles bloqueios de estradas, daquela tentativa de explodir um caminhão no aeroporto, daquelas mobilizações, pediam uma coisa só: intervenção militar, golpe. Pediam o quê? Ditadura. Sim. Atacavam a democracia. Ninguém foi ali para piquenique. Então, ter uma pena de 14 anos não é uma mão pesada, porque, em verdade, a pessoa vai cumprir 2 anos e 4 meses apenas em regime fechado. E é também a pedagogia da vida democrática. Sim. É uma quadra estratégica, um momento especial da história do Brasil. Se o Supremo não cumprir a sua atribuição de cumprir, respeitando direito, processo legal, legítima defesa, todas as prerrogativas e as garantias fundamentais, se o Supremo, respeitando-as, não concluir essa condenação, ele vai estar sinalizando: olha, pessoal, pode continuar tentando o golpe, que depois a turma vai fazer um arrumadinho, vai passar pano. Então essa narrativa ela é enganosa e ela é antipatriótica, porque ser patriota é querer o caminho da democracia. Se eu estou querendo não punir quem atentou contra a democracia, que patriota é esse? Pois é. A Wanda dizia que as pessoas precisam pelo menos se informar sobre os casos para dizer não foi só um batom, ela estava tentando contra a democracia. E eu até avançaria um pouco mais dizendo que é má fé de muitas pessoas, inclusive às vezes até de veículos de imprensa que não explicam essa situação. Ninguém está sendo condenado a 14 anos por usar um batom numa estátua, como se fosse uma pichação ali na esquina. Né? Nem vai ficar 14 anos vendo o sol quadrado. E nem vai ficar. Só vai cumprir 1/6. Bolsonaro mesmo, Afonso, desculpa a interrupção. Não, imagina. Só isso. Bolsonaro mesmo, se ele pegar, digamos, 18 anos de condenação, depois ele ainda vai ter o crime da falsificação do cartão de vacina e da apropriação das joias da Arábia. Mas nesse crime, se ele pegar 18 anos, ele cumprir 1/6, ele vai cumprir 3 anos. Uhum. Vai cumprir 3 anos, provavelmente, como o general Eduardo Braga Neto. Está lá no quartel do Exército, no Rio de Janeiro, com televisão, assistindo aqui o My News, o Segunda Chamada, né? Ouvindo música, tendo uma alimentação diferente. Sim. Eu não consigo ver o general Braga Neto, o ex-presidente Bolsonaro, lá na prisão de Bangu 1. Pois é. Doutora Damares, eu queria passar para a senhora, para que a senhora trouxesse, inclusive, essa questão da gravidade desses atos atentatórios à democracia, porque muitas pessoas falam assim, gente, mas não teve golpe nenhum, por que está condenando esse povo? Acontece que a tentativa ela é punida pelo arcabouço legal do Brasil, até porque se um golpe é consumado, ninguém é punido, porque a pessoa sai como vitoriosa. Então é importante explicar isso, a tentativa é punida no Brasil, né? Até porque se for consumado não tem punição. Pois né? Aí punidos seremos nós, os democratas, né? Que seríamos punidos. A imprensa livre. Né? Mas eu acho que há nuances importantes que nós precisamos ter em vista. Por ter sido, né,
crime de balbúrdia, de invasão, de multidões. Há aspectos sobre a individualização da pena que preocupam vários espectros políticos aqui no Brasil. E aí valem-se muito dessa analogia da senhora com batom, com a Bíblia na mão, e qual pena vai ser efetivamente combinada aos mandantes do crime, né? Porque no cenário de redes sociais, de ecossistema de desinformação, nós sabemos que houve também um cenário de manipulação de massas, né, de pessoas que estavam, inclusive, financiadas, acampadas na frente dos quartéis, né? Então, há essa preocupação, até numa perspectiva procedimental, de isonomia, do Estado Democrático de Direito, de que as penas aplicadas elas sejam proporcionais a quem efetivamente estava arquitetando o golpe, fazendo tramas de assassinato, e aquelas pessoas que estavam invadindo a esplanada, efetivamente, e com ou sem atuação do aparato policial, que ninguém sabe o que estava fazendo no dia, né, do dia 8 de janeiro, acabou, né, se impulsionando e invadindo todos os poderes. Então, acho que é importante a gente buscar um equilíbrio entre a faticidade, o que efetivamente aconteceu, porque eu vejo alguns discursos um pouco polarizados, querendo diminuir o que aconteceu. Efetivamente, o Supremo foi invadido, o Supremo foi depredado. Imagina se tivesse algum ministro lá trabalhando, algum assessor, né? O que aconteceu no Capitólio no dia 6 de janeiro, né? Um segurança foi morto, né? Porque ele foi espancado, foi vítima de teaser. Imagina se tivesse alguém no local, né? Porque o sentimento de euforia foi tamanho que perde-se o controle realmente das massas. Então, a preocupação que fica é com relação à individualização da pena e, efetivamente, a essa dosimetria, né? Se uma senhora que estava lá passando batom numa estátua vai levar 14 anos, o mandante, os cabeças vão levar quantos anos? Como que vai ser essa aplicação da pena no Supremo Tribunal Federal. Mas, acima de tudo, né, nos apoiando a faticidade de que, efetivamente, o Supremo foi depredado, a sede foi invadida, que isso não aconteceu em nenhuma democracia constitucional do mundo moderno antes, dada a gravidade dessas atitudes, a postura do Supremo Tribunal Federal em tentar estabelecer uma ponte entre as condenações do 8 de janeiro, que já ocorreram, com essas que vão ser agora encaminhadas a partir do recebimento da denúncia, né, no final do julgamento da sessão de hoje e amanhã de manhã. Eu queria lembrar que não foi só a invasão dos 3 poderes em 8 de janeiro, que o que o Supremo está julgando hoje até é um prévio, conjunto, né, de atos que significavam a tentativa de deposição do governo, até de mudança do caráter do governo em curso. Eu até diria que a invasão foi o clímax, né? Foi o clímax. Mas teve outros eventos. Por exemplo, teve ataque à Polícia Federal, teve bomba. Ou seja, teve uma série de atos. Então, não está se julgando apenas o 8 de janeiro. Está se julgando vários atos executórios que foram praticados e que se harmonizam com uma tentativa que veio durante esse tempo todo de dar um golpe de Estado e de impedir o Estado Democrático de Direito. Então, como o Afonso disse no começo, para o telespectador estar ligado, mesmo que não tivesse tido a ocupação dos 3 poderes no dia 8 de janeiro, mesmo assim, a denúncia penal estava bem fundamentada, cheia de indício de prova, coletada pela Polícia Federal. Até porque se apostava na não posse, né? No impedimento da posse. Não vai subir a rampa, né? Dizia, Lula não vai subir a rampa, eles diziam textualmente. Eu quero só dizer uma coisa. Me pareceu que, ao pedir vista, o ministro Fux quer reabrir quer fazer uma tentativa de conciliar para uma pena menor. É o que me pareceu. Eu não sei a opinião de vocês. Eu acho que é isso mesmo, assim, é para tentar fazer uma nova de preempção preventiva à narrativa de que a mão está pesada. Eu estou dizendo que a mão não está pesada. Porque Débora, 2 anos de prisão, não é uma mão pesada. Tá, ela vai estar solta depois. Sim, deputado Maurício. Mas o que eu quero dizer é que a narrativa de rede social e a narrativa que está prevalecendo é uma narrativa de 14 anos, porque é a pena efetiva que está escrita, a pena que está escrita. Vale o escrito, né? Como dizem lá no jogo do bicho. E eu acho que está se abrindo uma porta, eu não sei de que forma, não sei como seria, mas eu acho que está se abrindo uma porta para se construir um voto mais consensual com a opinião pública e com a tradição jurídica brasileira.
Concorda, doutora? Sim, até porque as pesquisas, né, apontam que 51% é contra a anistia e 49% seria a favor. Então, o ministro Fux tem muito esse perfil conciliatório e talvez, assim, o pedido de vista para mim é um sinal da possibilidade de uma nova dosimetria, Sim. tendo em vista esse julgamento que está se aproximando. Até porque, o que nós falávamos, o Maurício disse com muita propriedade, que é toda uma sequência de atos engendrados, uma massa que é mobilizada por um sistema de desinformação, por redes sociais, WhatsApp, essas novas tecnologias da informação e comunicação que a gente ainda nem sabe lidar com, e culminando nos atos de 8 de janeiro, porque até então se esperava que nem a posse haveria. Tudo começou com a descredibilização das urnas, depois a descredibilização do resultado e todos esses atos preparatórios que vieram à tona, e isso é importante a gente destacar, porque todo mundo foca muito no Supremo, mas o Brasil tem instituições democráticas fortíssimas, como a Polícia Federal, que é acima de qualquer suspeita, o Ministério Público, né, que tem aí, depois da presidência do presidente Lula, a volta do respeito à lista tríplices, né, porque até isso foi desrespeitado no governo Jair Bolsonaro, que foi uma tradição iniciada com o primeiro governo Lula, né, o Ministério Público escolhe entre os seus próprios pares o Procurador-Geral da República. O Bonet estava na lista tríplice? Sim, foi mais votado. Então, assim, toda uma tradição de instituições que atuaram numa fase que a gente chama de pré-processual, na qual é recolhida provas, são ouvidas testemunhas, a Polícia Federal atua de uma forma completamente isenta, muitas vezes o ministro da Justiça só fica sabendo da operação no dia em que ela é deflagrada. Sim. Então, são instituições autônomas e independentes que culminaram numa fase pré-processual de investigação de oferecimento da denúncia. Sim. E nós temos essa tendência porque o Supremo ele tem uma postura muito aberta e de aproximação com a sociedade, né, de uma transparência muito grande, de centralizar tudo no Supremo Tribunal Federal. Agora nós estamos nessa fase que é permeada pelo contraditório, pela ampla defesa, que nós já estamos assim com toda aquela fase pré-processual ultrapassada de um julgamento que vai se dar com absoluto respeito ao contraditório, ao devido processo legal, e ainda que se fale a competência do plenário, né, da primeira turma, temos até um duplo grau de jurisdição. Sim. Qualquer decisão da primeira turma, ela pode ser recorrida para o plenário do Supremo Tribunal Federal e os 11 ministros vão acabar decidindo sobre tudo que for decidido pela primeira turma. Daqui a pouquinho, deixa eu até já olhar aqui a hora, daqui a pouquinho a gente vai ir para a nossa parte exclusiva para membros e é o momento de pedir para você curtir a live. Não é possível que até este momento você não curtiu a live. Agora eu tenho uma teoria, viu, Randes, que a pessoa fica tão focada na nossa conversa, Wanda, que ela esquece de deixar o like. Então você faz esse momento agora para deixar o like. Se você está nas redes sociais aí vendo pelo YouTube do celular, fecha um pouco o chat ao vivo, vai lá no curtir. Tem uma setinha torta aí também que é o compartilhar, aí você compartilha, enfim, são vários os caminhos para que o nosso segunda chamada presencial nesse belo estúdio aqui em Brasília chegue a mais e mais pessoas. E você viu, né, que a Mara estreou o estúdio, já que eu estava de férias, e agora eu já vim com a casa toda pronta, inclusive já vou avisar de antemão ao pessoal do My News, a nossa audiência, hoje eu não estou com a camisa do My News, porque nós viemos direto do Supremo Tribunal Federal, porque a tradição é eu apresentar agora com a camisa do My News. Hoje não foi possível, viu, Mara? Mas quando a gente não vier direto de uma sessão do Supremo, que exige essa beca toda, né, Randy? Vou estar aqui com a camiseta do My News, que você pode ter a camiseta na nossa lojinha virtual. Agora o que eu vou fazer é uma pergunta que está na cabeça das pessoas que não entendem tanto do mundo jurídico, e por isso, Wanda, vou aproveitar que temos 2 juristas aqui para explicar para a gente e vou fazer uma pergunta nua e crua. Randes, com isso tudo que está acontecendo, o Bolsonaro ele pode ser preso amanhã? Como é que seria o encaminhamento dessa questão? Eu acho que o mais provável, né, é que a primeira turma, nesse juízo preliminar de admissibilidade da ação penal, reconheça que há um acervo de indícios já muito fortes e justifica a abertura da ação penal. Então, Bolsonaro, acho que a partir de amanhã vai ser considerado réu, até então ele era acusado, e quando estava na Polícia Federal ele era indiciado. Ele saiu de indiciado para acusado, tecnicamente, e agora ele vai se transformar, possivelmente amanhã, em réu. Mas não acredito que vai ser decretada uma prisão preventiva, não. Porque a prisão sem ser preventiva só com trânsito julgado, só no fim. Só, né? Exatamente, só com a condenação passada em julgado. Então acho que o mais provável é que ele responda o processo em liberdade.
Doutora, queria te ouvir. Bolsonaro pode ser preso amanhã? Veja que interessante, né? Condenação só com trânsito em julgado. Só para lembrar um pouquinho da nossa memória, que na época, né, do processo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi condenado depois do 2º grau, né? Então, no Brasil, até o passado é um pouco incerto. Né? A princípio, não. Né? Mas esperamos que não haja. Antes da 2ª instância, eu acredito que não. Mas na 2ª instância, até para ficar parelho com o Lula, eu acho que ele corre isso. Não, eles já reviram isso. Agora só tem julgado. E fora que esse caso já é julgado no Supremo, então não há outra instância também. Não vai ter outra instância. Já vai ser o trânsito em julgado. Vai ser o trânsito, né? Mas eu acho que essa história de que vai ser preso beneficia muito ele em termos de vai ser preso amanhã. Sim. Eles usam isso como slogan, né? Vai ser preso amanhã e tal. Agora acho que não vão brincar mais com isso, porque agora poderá mesmo ser preso. Está tudo tão desgastado, né? O preso amanhã, que se fala, seria uma prisão preventiva. Aí, para a senhora nos contar, o que caracterizaria uma prisão preventiva? O que ele tem que fazer para que... Esse estado do processo, já no oferecimento da denúncia... comprometimento de provas, tentativa de fuga. Ser obstáculo, né? Sim, então eu acredito que o próprio comparecimento dele à sessão refutaria qualquer possibilidade aí de prisão preventiva, porque ele mesmo está se preventivamente comparecendo, então eu acredito que não haja esse cenário. Assim. E só uma curiosidade que algumas pessoas nos têm perguntado digamos que ao fim desta ação penal, se a primeira turma converter a petição 12.100 em ação penal, se ao fim da ação penal, julgada pela primeira turma, qual o recurso que cabe? Aí eu respondo, caberá o recurso de embargos infringentes se a decisão não for unânime. Aí caberia o recurso de embargos infringentes. Isso é o que está no artigo 333 do Regimento Interno do Supremo. Aí dessa decisão, se não fosse recebidos os embargos infringentes, aí caberia o recurso de agravo interno, que é sempre contra a decisão, né, monocrática, individual. Então, o mais provável, pelo que se cogita e pela a posição jurisprudencial desses ministros da primeira corte, é que tenha uma decisão razoavelmente unificada, né? Então, não há muita probabilidade que vai ter da decisão da primeira turma o recurso de embargos infringentes. Não é o mais provável. Com ele réu, que deve se consolidar, já provoca um turbilhão político forte. Vai forçar o Tarcísio a se posicionar, vai forçar a direita a lançar outras opções. Então, o turbilhão na política será forte, porque o Bolsonaro ainda é a maior liderança da direita. Aí eu queria aproveitar e seguir com você, Wanda, por uma questão que, enfim, está aí na mente de muitas pessoas. Se esse julgamento ele conclui em 2026 um ano eleitoral, isso seria prejudicial para o Bolsonaro ou ele se beneficiaria de ter essa conclusão num ano de disputa novamente? Nenhuma condenação é benéfica. A pessoa condenada é condenada, né, Afonso? Mas eu queria engatar a pergunta a você, Wanda. Se o processo não terminar em dezembro de 2025, esse processo na primeira turma, aí entra em 2026, o ano das eleições, isso beneficia mais Bolsonaro ou o outro campo? Entendeu? Essa é a cogitação. Porque o que é que o Supremo Tribunal Federal informalmente disse? Alguns deles disseram, não, para não ter controvérsia, o ideal é que termine no ano não eleitoral. Mas aí estávamos conversando, Afonso e eu. Mas se, digamos, por uma razão ou outra, ou porque tinha muita instrução, muita prova, muita testemunha, algumas manobrazinhas ainda que podem ser feitas, né? Algumas chincanas, esse processo transborda para 2026. Isso vai beneficiar mais o bolsonarismo ou o antibolsonarismo? Essa é a pergunta. O antibolsonarismo. Por quê? Porque eu acho que condenação é condenação. Não vai votar, não vai beneficiar, ninguém será beneficiado por ser réu e condenado por ter atentado contra a democracia. Agora, o Bolsonaro tem o poder de fazer de vítima também. Eu acho que a direita vai se reorganizar em torno de outro candidato. O bolsonarismo, a direita pode ganhar? Pode, mas vai enfrentar um candidato forte. Em qualquer circunstância,
o Lula está no segundo turno, porque ele tem 20% para ir ao segundo turno. Então, em qualquer circunstância, eles vão ter de enfrentar o Lula. Então, a sua tese é que, para o bolsonarismo, seria melhor acabar este processo da primeira turma em 2025. Você está dizendo em 2025. Você acha que para o bolsonarismo é melhor? Eles se reorganizarem. Veja o paradoxo. Quando o Supremo está querendo ser célere, o que é obrigação de toda a justiça, eles reclamam. Uma parte do bolsonarismo está reclamando. Quando analistas profundas como Wanda, analistas profundas como Wanda estão dizendo, peraí, ao fim e ao cabo, se esse processo transbordar para 2026... É bom para eles. Seria pior para o bolsonarismo, porque fica mexendo na ferida. Eles não se organizam em torno de um só candidato. Além disso, no ano eleitoral, ficaria publicizando um bocado de prova de que essa gente tentou um golpe. E lembrando o Supremo não, ele já está inelegível. Mas, veja, Damares, o que eu quero concluir, ver se nós quatro estamos concordando aqui, que se o Supremo cumpriu o que ele estava querendo, de terminar o julgamento em 2025, no fundo, ele estaria beneficiando o bolsonarismo, que está esperneando. Que vai ter tempo para se reorganizar. Que está reclamando. Porque para ele, se o processo for 2026, vai ficar lembrando a opinião pública, dando mais detalhes à opinião pública do que é que eles fizeram no verão passado. Lembrando tentaram que Trump golpe. anistiou todo mundo do Capitólio. Do 6 de janeiro lá dos Estados Unidos. Inclusive quem assassinou. Não quer dizer que vai acontecer isso aqui, não vai. Mas eu posso dizer assim, o vai. Congresso brasileiro está preparando uma prévia anistia. O projeto está lá. Passa. O projeto passa. Mas entre o projeto passar e ele efetivamente ser levado a termo é diferente. Porque se o processo passa na Câmara e no Senado, vai à sanção. O presidente Lula, evidentemente, vai ter todo o direito de vetar. O veto é um direito. O veto é um direito do presidente. E todo mundo. E é um poder que o presidente tem. E poder que você não exerce não existe. Então, o presidente Lula vai exercer o poder. Nessa hipótese, já entrando no fechado, Então, isso que eu ia falar. Vamos deixar essa discussão maravilhosa para a nossa parte exclusiva para membros do My News. Eu sei, gente, que a conversa tá boa e que a gente queria mais e mais, mas essa conversa vai ficar exclusiva para você que é membro do My News. E amanhã, 8h30 da noite, a gente está aqui de volta no nosso segunda chamada para todos. Então, deixa o like, vamos já para essa nossa discussão desse tema aqui com os nossos convidados. Até já!